Bom dia, moças e rapazes. Nós vamos corrigir as páginas 16. Aqui nós vamos trabalhar em triângulos que não são retângulos. Em qualquer triângulo ABC, ou seja, um triângulo que não é retângulo, as medidas dos lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos, ou seja, A é dividido pelo seno de A igual a B dividido pelo seno de B igual a C dividido pelo seno de C. Ou seja, A dividido pelo seno de A é igual a B dividido pelo seno de B, que é igual a C dividido pelo seno de C. Isso aqui você vai utilizar quando você tiver a medida de dois ângulos. Tá? A medida de um lado e de dois ângulos, você utiliza a lei dos senos. Página 16, número 12. Observe a figura abaixo e calcule o valor da medida x. Então, você tem aqui a medida de um lado que você quer calcular, dividido pelo seno do ângulo oposto, que no caso aqui é o seno de 45. Então, x dividido pelo seno de 45 vai ser igual a 100. Aqui a gente não tem determinada a medida desse ângulo, mas nós sabemos que a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então, vai ser 180 menos 105 mais 45 dá 150. 180 menos 150, 30. Então, vai ser 100 dividido pelo seno de 30. Então, esse ângulo aqui mede 30 graus. O seno de 45, olhando naquela tabela que eu mostrei para vocês, x dividido, seno de 45, raiz quadrada de 2 dividido por 2, que é igual a 100 dividido, o seno de 30 é meio. Divisão de um número qualquer por uma fração. É o primeiro vezes o inverso do segundo. O 2 está no denominador, então ele vai para o numerador. Raiz quadrada de 2 que está no numerador vem para o denominador, que é igual a 100, que está aqui. O seno de 30, que é meio, você faz a mesma coisa, você inverte, fica o 100, o 2 está no denominador, ele vai para o numerador, o 1 que está no numerador, o 1 está em cima, ele vem para baixo. 100 vezes 2, 200. A raiz quadrada de 2 que está dividindo, passa multiplicando. Esse 2 que está multiplicando, a gente vai passar ele dividindo. Então, x vai ser 200 raiz de 2 dividido por 2, que dá 100 raiz de 2, que é a medida desse lado x aqui, oposto ao ângulo de 45 graus. Então, vamos lá. Nós vamos estudar a lei dos senos e lei dos cossenos. Você vai utilizar a lei dos senos quando você tiver a medida de dois ângulos ou mais. Número 13. Observe o triângulo abaixo e calcule o valor da medida x. Então, a gente tem aqui a medida x e o ângulo oposto a essa medida x é o ângulo de 45 graus. X dividido pelo seno de 45 vai ser igual. A gente tem aqui a medida desse outro ângulo de 60 graus. O lado oposto mede 3 raiz de 2. Então, a medida do lado oposto, que é 3 raiz de 2, dividido pelo seno de 60. O seno de 45... conserva o x, é raiz quadrada de 2 sobre 2. O seno de 60 é raiz quadrada de 3 sobre 2. Divisão de um número por uma fração. É o primeiro vezes o inverso da segunda. Então, o 2 que está no denominador vai para o numerador. E o raiz quadrada de 2 que está no numerador vem para o denominador. 3 raiz quadrada de 2, compila 3 raiz quadrada de 2. Aqui a gente inverte de novo, porque é a divisão de um número inteiro por uma fração. Então, fica 3 raiz quadrada de 2, o 2 está no denominador, vem para o numerador. Raiz quadrada de 3 está no numerador, vem para o denominador. Então, fica 2x. Essa raiz quadrada de 2 que está dividindo, ela vai passar multiplicando. Então, fica o 3, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2 ao quadrado. Cancela, cancela. Sobra. Esse 2 que tá aqui, ele vem dividindo. 2 vezes 3, 6.
E esse outro 2 é esse 2 aqui, que a gente cancela. 2 dividido por 2 dá 1. Aqui a gente copia a raiz quadrada de 3, que a gente quer o quê? Tirar essa raiz quadrada de 3 do denominador. Então, a gente multiplica o numerador e o denominador pela raiz quadrada do número que está aqui embaixo. 6 raiz quadrada de 3. 3 vezes 3, 9. A raiz quadrada de 9 é 3. 6 dividido por 3, 2. Então, 2 raiz quadrada de 3. Agora, o número 16. Use a tabela da página 22 ou uma calculadora científica e determine os valores de x aproximadamente. Então, você vai pegar uma tabela na página 22. X dividido pelo seno do ângulo oposto, que é o ângulo de 76 graus. X dividido pelo seno de 76 é igual a 5 dividido pelo seno de 32. X, aí lá no seno de 76 é 0,97. 5 igual a 5 dividido o seno de 32 é 0,53. Multiplicando cruzado, 0,53x igual a 5 vezes 0,97 dá 4,85. Esse 0,53 está multiplicando, então ele vai passar dividindo. 4 inteiros de 85 centésimos dividido por 53 centésimos dá 9,151. Agora, na letra B, a gente tem o 27 e tem o 30. A gente tem determinado esses dois ângulos. 27 mais 30 dá 57. Então, a soma dos ângulos internos é 180, 180 menos 27 mais 30. 180 menos 57 dá 123. Aí, você olhou lá naquela tabela da página 22 e fala, professora, mas não tem o seno de 123. Quando passa de 90, realmente não tem o seno. Esse seno vai ser igual ao seno de 180 menos o ângulo que você somou, que no caso aqui é de 57. Então, o seno de 123 é igual ao seno de 57. 10 dividido pelo seno de 57 vai ser igual a x dividido pelo seno de 30, que é o ângulo oposto ao lado x. X dividido pelo seno de 30. 10 dividido por 157 é 0,839, igual a x dividido por 0,5, que é o seno de 30. Multiplicando cruzado, 0,839 vezes x igual a x. Aqui, 5 vezes 10 dá 5. Aqui dá 5, né? Por 0,5. 0,5, desculpa aqui, vezes esse 10 daqui. Vezes 10. Então, 0,5 vezes 10 dá 5. 5 dividido por 0,839 igual a 5,959. Letra C. Letra C. Na letra C, nós não temos determinado o valor desse ângulo, só que nós temos determinado o valor desses dois lados. Então, 3 sobre o seno de x vai ser igual a 4 sobre o seno de 70. 3 sobre o seno de x vai ser igual a 4 dividido, o seno de 70 é 0,94. Aí, eu pego e multiplico cruzado. 4 vezes o seno de x, 4 vezes o seno de x igual a 3 vezes 0,94, 2,82. Então, o seno de x vai ser 2,82, esse 4 que está multiplicando passa dividindo. O seno de x é 0,705. Você vai lá naquela tabela, o que mais se aproxima é o seno de 45, que é 0,707. Então, esse ângulo possui 45 graus.